queridos irmãos, sejam bem-vindos. Olha, Oséias falou profundamente conosco, Amós também, Joel também. Nós estamos sendo confrontados e está sendo um transbordar de Deus na nossa vida. No capítulo 4, ontem, de Amós, Deus expôs algo muito sério. Ele disciplinou o povo várias vezes. Mas o povo não voltou. Não voltou. E nos finais dos versículos diziam assim: contudo, não vos convertestes a mim. Veio fome, veio seca, veio praga, veio derrota, veio crise. Deus falou de várias formas, mas Israel continuou resistente. Eu tenho falado que os profetas, os livros dos profetas que nós estamos estudando nesse devocional de 40 dias, ele é um espelho para nós. Eles são espelhos para a gente ver o que a gente está vivendo hoje. E o capítulo 4 ontem terminou com um aviso solene. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Agora a gente vai estudar o capítulo 5. Deus muda o tom. Deus muda o tom da conversa. Antes de executar o juízo final, ele faz um último chamado de misericórdia. Vem comigo, vamos aprender hoje aqui. Amós capítulo 5. Tem sido um tempo de transbordar na nossa vida, né? Deus é poderoso para fazer algo maravilhoso em nós através da sua palavra. Então o tema de hoje é buscar a Deus, é mudar de direção. Não é esse buscar que a gente aprendeu aqui, acolá. É algo mais profundo e a gente vai ver aqui em Amós. Amém, igreja? Quem já está aqui comigo? Bom dia, Rosilene, Juliana. Deus é bom. Deixa eu colocar aqui o título. Deus é muito bom, né? Juliana está aqui, Lucinéia. Seja bem-vinda, queridas. Roseni, Rosilene, Jaque. Bom dia, bom dia. Cada capítulo está me confrontando muito. Está me falando, Falo, meu Deus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Realmente, gente, o inimigo, ele não quer, e a nossa carne também não quer, que você tenha acesso contínuo a essas escrituras, porque vai te despertar, vai fazer uma mudança dentro de nós e a gente vai abrir os olhos para a gente ver o que está acontecendo. Então vamos nos esforçar intencionalmente. Não é vir para cá porque a gente está, estou com vontade hoje, não, eu vou porque eu botei um compromisso com Deus. É isso. Ah, mas eu não vou estar sendo artificial, não. Você vai estar sendo intencional. No caminho, Deus vai trabalhando, Deus vai fortalecendo, a palavra vai te alimentando tua alma. É sobre isso. Então lembre-se sempre disso, seja coisa pro bem. Coisa pro bem. Seja intencional para o bem. Eu vejo aqui meu retorno. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz para todos que estão chegando, a paz do Senhor. Deus é muito bom, né? Voltou aí, gente? Tá tranquilo a imagem, o som? Diz um ok para mim. Bom dia, Helena, Eliane, a paz. Então hoje nós vamos entrar em algo mais profundo. Hoje é aquele voto, né? Aquele último grito de misericórdia de Deus para o povo se levantar. Ontem nós vimos que Deus falou, chamou, mas o povo mandou fome, né? Mandou seca, praga, derrota, crise. Deus falou de várias formas, mas Israel continuou resistente. Nós aprendemos isso ontem, que Deus tem várias formas de falar, Ele já está falando com você. Então abre o teu coração. E ele termina ontem falando, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Já agora no capítulo 5, Deus muda o tom antes de executar o juízo final.
Ele faz um último chamado de misericórdia. Vamos ver como é que é isso? Vamos orar para nós darmos início. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, por essa manhã tão maravilhosa de sábado, dia 31 de janeiro de 2026, no 25º dia, Senhor, dos 40 dias de jejum, que nós decidimos colocar no nosso coração de estar aqui. Pai, muito obrigado, Pai, por esse mover, por esse avivamento que está acontecendo aqui. Porque o verdadeiro avivamento, ele começa assim. Ele começa de dentro para fora, ele começa querendo Jesus, ele começa querendo ler palavra, ele começa a ter fome pela palavra, fome de estar na presença do Senhor, estar em comunhão. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que está acontecendo com tuas filhas e comigo, e por todos aqueles que essa palavra está chegando. Em nome de Jesus, fica conosco, ilumina minha mente, para que eu possa transmitir a mensagem. Fica na casa de cada um agora, Senhor, dá-nos um dia abençoado e protege, Senhor, todo esse sistema para que eu consiga ministrar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Comente, tá? Você pode ir colocando conforme Deus vai falando aqui e você vai lembrando de algo, Deus está ministrando no seu coração, você pode falar para a gente poder ir interagindo aqui. Eu vou ler a mensagem de vocês. Agora no capítulo 5, como eu falei, Deus muda o tom e é o último chamado de misericórdia. Amós 5 não começa com sentença, ele começa com convite. Eu vou dar uma lida aqui em alguns trechos para a gente ir vendo, né, como que Deus ele é bom, ainda insiste, né? Olha o que diz. Ouçam estas palavras que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel, para nunca mais se levantar. E aqui ele não está falando de uma queda física. Ele está falando aqui de uma queda espiritual. Olha, vocês já estão, caídos. Estão vivendo uma aparência religiosa. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade o qual saem 1000 conservará apenas 100, aquela que qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. E aqui, queridos, depois de tanta resistência, Deus ainda diz, buscai-me. Olha aqui no capítulo 4, no versículo 4. Busquem a mim e vocês viverão. Busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busque Betel. Eu vou explicar o que é isso aqui. Nem venham a Gigal, nem passe a Berseba, porque Gigal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José. Então eu trago para o nosso contexto, dos nossos dia a dia, né? Essa é uma palavra histórica, é um acontecimento, porém ela traz uma mensagem, ela traz um código aí atrás, ela traz um aprendizado que, como eu falei, as gerações elas só vão se repetindo, é cíclico, O povo é o mesmo, o comportamento é o mesmo, o cérebro, a forma de agir, de pensar. Nós somos seres humanos. Então, agora, no capítulo 5, Deus fala assim, buscai-me e vivei. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. O juízo nunca é o primeiro desejo de Deus. O arrependimento sempre é. Ele está aqui, um último grito de misericórdia. Se arrependam, porque vocês já estão caídos. Caiu totalmente espiritualmente. E estava tendo culto, estava tendo rituais, estava tendo tudo. Preste atenção. Buscar a Deus é mudar de direção. Amós 5 é um capítulo de lamento, confronto, esperança ao mesmo tempo. Deus está chorando por Israel como quem lamenta alguém que ainda está vivo, mas já caminha para a morte espiritual.
caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Olha que coisa profunda. Mas mesmo nesse cenário, Deus abre uma porta. Ele fala assim, olha, acorda, buscai-me. Buscai ao Senhor e vivei. Buscar aqui, gente, não é sentimento. Buscar não é emoção. Buscar não é frequência religiosa. Ah, eu vou para a igreja buscar o Senhor. Não é isso. Buscar é decisão. É mudança de rota. É arrependimento prático. Então nós confundimos ao longo da nossa vida, ou nos ensinaram assim, ou a gente aprendeu dessa forma, que buscar o Senhor e arrependimento é ir para os cultos. Não, é mudança de direção, de rota, é arrepender-se, é tomar decisões diárias. Por exemplo, nós tomamos decisão de estar aqui. Vamos mudar nosso quadro espiritual. Vamos mudar o nosso comportamento espiritual. Eu vou decidir estar esses 40 dias buscando ao Senhor, haja o que houver. É isso, buscar Deus. Algumas pessoas começaram e não conseguiram. Porque é uma decisão. Buscai-me e vivereis. Deus não diz, sinta-me. Ele diz, busquem-me. Buscar Deus significa reorganizar a vida em torno dele. Ele está aqui. Eu vou reorganizar minha vida em torno de Deus. Não encaixá-lo na minha agenda. Peraí, deixa eu encaixar. Deixa eu ver onde que Deus vai entrar aqui. Onde as coisas que eu preciso fazer de Deus vai entrar. Eu reorganizo a minha agenda em torno dele. Eu amanheço o dia, eu falo, Deus, obrigado por estar aqui. Eu oro, eu leio a Bíblia, um versículo que seja, e vamos. Às vezes nós falhamos. Peça perdão e volta de novo. Deus, aqui estou eu novamente. Então, a minha agenda tem que ser organizada em torno dele. Não encaixar ele na minha agenda. Então, pessoas que dizem assim, eu amo a Deus, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para a sua palavra. Mas eu amo ele. Amar ele, todo mundo diz, falar é fácil. Mas viver, né? Crente que ora, só quando o problema aperta. Ai, mãe, me ajuda. Tchau. Tá tudo bem, tem que pedir ajuda mesmo. O profético, quem tem um chamado de oração, a igreja, ela tem esse papel de acolher mesmo na oração. Mas Deus quer que você vá além. Não só no momento de aflição. Vida devocional baseada em culto, mas sem altar pessoal. Gente, eu vivi muito tempo assim. Não vou falar de ninguém, não, estou falando de mim. Eu tenho mais de, praticamente, eu nasci quando meus pais já eram cristãos. Quantas vezes minha vida devocional é baseada no culto? Eu lia a Bíblia quando eu ia para o culto. Não, um momento, vamos fazer a leitura oficial do culto. Aí eu lia lá. Não tinha altar pessoal. Mas Deus, pela misericórdia, começou a me chamar. E eu comecei, as coisas começaram a apertar. Eu tive que vir. Então Deus teve que usar vários elementos para chamar o povo de Israel. Tem gente que vem na dificuldade, tem gente que vem na fome, tem gente que vem quando aperta, num acidente. E ele começa a se posicionar com Deus. Mas tem pessoas que nem isso. É o que está acontecendo aqui. Então isso não é buscar, isso é conveniência espiritual. Eu vou lá, porque hoje é dia de culto, não tem lugar nenhum para mim ir, né? Eu vou para a igreja. É muito triste isso. E eu falo de mim. Muitos anos. Eu era religiosa. Buscar a Deus exige intencionalidade diária. Eu estou sempre usando esse termo aqui. Mesmo quando não há vontade. Tá? Eu sei que muita gente não quer falar sobre isso porque acha que isso é diminuir, é menosprezar. Não. Nós temos uma carne que luta contra o espírito. Lembre-se disso.
Então é se organizar e falar, é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou ir nesse culto, eu vou ir nesse seminário, eu vou fazer essa palestra, eu vou estar lá. Gente, quando eu comecei a me posicionar para buscar mais a Deus e viver libertação, eu fui em muitos lugares e eu tenho aqui anotado ainda vários seminários que eu quero ir. Cada vez mais me fortalecer. Então, já programa na sua agenda para você ser intencional em tudo que você vai fazer que tem a ver com Deus, tá? Que tem a ver com a tua vida espiritual, que tem a ver com libertação, com a tua cura. Você busca, seja intencional. Aqui em Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 5, não busqueis a Betel, nem venhais a Gigal. Betel e Gigal eram lugares religiosos importantes da época, tá? Cheio de história espiritual, mas agora estava vazia. Estavam vazios de obediência. Deus está dizendo, não substitua relacionamento por tradição. Não substitua relacionamento por tradição. Deus está dizendo isso. Não substitua relacionamento por tradição. Pessoas, por exemplo, que vivem de experiências passadas. No passado, Deus me usou. No passado, a igreja fazia isso. Ah, lá no tempo da igrejinha. Lá no tempo, Deus fazia, usava. Quem confia mais em cargos, títulos ou ministério do que em obediência? Não vive, não substitua, gente. Essas tradições não. Deus continua aqui fazendo. Outra coisa, igreja cheia de atividade, mas vazia de arrependimento. É um ativismo, é festa, é agenda, é não sei o quê. Uma atrás da outra, é da criança, do adolescente, é da banda, é do grupo X, Y, Z. Cheia de atividade, mas vazia de arrependimento, de confronto, de libertação. Lugar espiritual não substitui vida espiritual, tá? Lugar espiritual não substitui vida espiritual. Deixa eu ver vocês aqui. Bom dia. Deus nos chama para o amadurecimento. É isso aí. É verdade. Então, gente, eu carrego, e você sabe, o Ministério Vida Plena, ele carrega essa mensagem de intercessão, de libertação. Então, o que eu estou trazendo aqui são profetas que falaram para uma geração que era crente, entre aspas, crente, mas que estavam mortos espirituais. E não é diferente no dia de hoje, tá? Então Deus levanta pessoas para poder falar e despertar. Se você está vivendo debaixo de uma liderança assim, você está vendo que a igreja está desgreganhando, o negócio não está indo, ore por essa igreja, ore por essa direção. Para que Deus levante profetas ali e o povo se arrependa, enquanto é tempo, né? Cheia de atividade, mas vazia de arrependimento. Então a gente precisa orar, você como intercessora pela sua igreja. Em outro ponto aqui, no capítulo 5 ainda, no versículo 14, ele diz assim: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês. Como vocês dizem, odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça dos remanescentes de José. Aqui Deus deixa claro algo. Buscar a Deus não é só espiritual. É moral, é social e relacional. Vou repetir, grave isso aí, preste atenção aqui. Ele fala aqui, ó, buscai o bem e não o mal. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei a justiça. Isso fica muito claro para nós nesse texto que buscar a Deus não é só espiritual, é moral. É uma vida moral alinhada com Deus. É uma vida social e é relacional.
Alguém, por exemplo, que ora muito, mas trata mal a família. Entendeu? Você saber que não é buscar a Deus, não é só você estar ali no manto, buscando, ter uma aparência de religiosidade, tá toda hora na igreja. Mas como chega em casa, a gente trata mal o filho, trata mal o marido, ou o marido trata mal a esposa. Isso não é uma vida espiritual. Isso não é buscar a Deus. Exemplo, crente fiel no culto, mas injusto no trabalho. No trabalho ele barganha, no trabalho ele altera as coisas, ele mente. Mas no culto, nossa, ele roda no poder. Ele roda no manto. Entende? Pessoas espirituais na igreja, mas desonesta fora dela. Ih, gente, tem muito. Tem muita coisa por aí. Então, isso, ele está chamando a atenção. Buscai o bem e não o mal. Está lá em Amós, capítulo 5, versículo 14 e 15. Odiai o mal, amai o bem, estabelecer a justiça. Isso que é buscar a Deus. Buscar a Deus não é ficar indo para a igreja, não. É nesses ambientes você honrar Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Compartilha essa live quando você puder. Vai compartilhando aí. Já agora também tem um aviãozinho aí, ó. Se já quiser mandar para alguém, já manda nesse aviãozinho que está aqui embaixo. E já compartilha com as pessoas. Vem escutar uma palavra. E aí, nós vamos caminhando no capítulo e vamos aprendendo, né? Deus não separa espiritualidade de caráter, tá? Uma coisa tá entrelada na outra. Deus não separa espiritualidade de caráter. Deus cobra quem for. Por exemplo, Saul. Lembra de Saul? Ele foi para o alto para poder sacrificar, que era um ritual deles, sacrifício, para poder apresentar a Deus. E Samuel estava para chegar, né? E quem fazia esse papel de sacrifício era o profeta, sacerdote. Ele era rei, ele tinha que esperar. Só que Samuel demorou. Aí ele falou assim, vamos fazer nós aqui mesmo. Vamos fazer o sacrifício, vamos oferecer o culto a Deus. E Samuel ainda estava chegando. E Samuel, o texto diz que ele escutou uns ruídos de boi, de não sei o quê. Ele falou assim, E ali Deus confrontou Saul. Ele falou assim, por que você sacrificou? É melhor obedecer do que sacrificar. Então ele sabia que ele precisava esperar. E ele foi e sacrificou. Então Deus repreendeu ele e dali começou a ruína. Amém? Deus não separa a espiritualidade de caráter. Vamos continuar. No 21 até o 23, também tem algo aqui muito importante para a gente falar. Ele diz assim, eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer, mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afaste-se de mim, o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei, e as melodias das suas lírias. Gente, preste atenção. Aborreço as vossas festas. Não me agradam os vossos cânticos. Já pensou? Você está fazendo um culto para Deus, Deus está assim, ó. Isso é forte. Deus não está rejeitando o louvor. Ele está rejeitando a hipocrisia. Por isso, eu sempre tive muito atenção e cuidado com isso.
Deus está rejeitando aqui a hipocrisia, não é o louvor, porque eles estavam caídos, era uma farsa. Pessoas que se levantam, né? Nós vemos em culto assim, pessoas levantam a mão no culto, não tem problema nenhum. Mas vivem em pecado. Vivem em pecado e não tratado. Esse pecado não está tratado, ela está ali. Então Deus falou aqui, ó, não me agrada os vossos cânticos. E eu não estou nem aí para suas festas. Ó, eu odeio e desprezo as suas festas. Já pararam para pensar sobre isso? É algo forte, né? Então, pessoas que levantam a mão no culto, mas você sabe, vive em pecado e não tratado. Louvor sem arrependimento. Adoração sem transformação. Deus não quer música bonita. Deus quer música com coração, focado em Deus. Então, Deus não quer música bonita com coração distante. Entendeu? É, gente, muita coisa a gente aprende com os profetas, né? Tá aqui, ó, tá na Bíblia. Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Deixa eu olhar aqui vocês. Amém, glória a Deus. Isso aí. Não tenho nenhum prazer. E agora no 24, ele diz: afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei. As melodias das suas lírias. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça. Amém. Corra o juízo com as águas e a justiça como ribeiro perene. Deus quer uma fé. Ele quer uma fé constante. Ele quer uma fé viva. E ele quer uma fé coerente. É isso que ele está falando aqui. Não um evento espiritual, mas um fluxo diário de obediência. Então, gente, é pra gente rever, é pra crente essa palavra. Essa palavra não é para ímpio, não. Essa palavra é para nós cristãos. Assim como um rio não corre só nos domingos, né? A pessoa, se o rio falasse, não, só vou correr no domingo. A justiça de Deus não pode aparecer só no culto. Pode aparecer só no culto. Então, Amós 5 nos confronta como uma pergunta muito simples, mas profunda. Estamos buscando a Deus? Ou apenas mantendo uma aparência espiritual? Buscar a Deus não é emoção. É decisão. É renúncia. É mudança de direção. Deus já falou com você, você já está consciente de muita coisa. Tem pessoas que negociam um altar, negociam a fé. Tem pessoas que não querem perder a sua posição eclesiástica, não quer perder o seu título, e ele vai negociando com a instituição, porque ele não quer perder. Isso me fez lembrar de algo que Deus foi falando comigo. Eu lembro que no dia que nós saímos, né, da direção da igreja, nós éramos de um campo muito grande, já éramos pastores lá, dirigindo igreja já média, alta, grande. Então nós estávamos numa posição. E Deus começou a ministrar no meu coração porque eu carrego uma palavra profética. E os sistemas já estavam querendo nos moldar. O que você pode falar, o que você não pode, como você pode agir, como você não pode. E foram acontecendo coisas e eu falei, e eu já estava aqui na internet, já estava aqui ministrando, né, já desde a pandemia que eu abri esse canal. E Deus foi ministrando no meu coração. Estamos buscando a Deus ou apenas mantendo uma aparência espiritual?
Então, buscar a Deus não é emoção, é decisão, é renúncia, é mudança de direção. E ali eu estava no auge, e aí Deus falou: entrega. Entrega. E no tempo certo nós saímos, num momento que nós estávamos muito bem. Devolvemos aquilo que é de Deus. E Deus falou: eu vou fazer coisas novas. Porque você precisa alcançar muito mais pessoas através dessa palavra que você carrega. Então não negocie o altar quando Deus te chama, quando Deus fala com você. Ele vai honrar você aonde você botar a planta do teu pé. E Deus tem honrado. Deus tem me abençoado. Deus tem elevado essa palavra, esse ministério. Deus tem aberto a porta em igrejas para eu poder fazer esse seminário. Uma igreja batista mundial. Tem me abraçado. Deus abriu uma porta para que a palavra dele fosse ministrada. Mas precisa de obediência, de decisão, de mudança de direção para você fazer algo que Deus está mandando. Deus ainda está dizendo hoje: buscai-me e vivei. Então, gente, precisamos ouvir a voz de Deus e não se prender. Tá? Deus quer constância. Deus quer uma fé constante, uma fé viva e uma fé coerente. Obediência. Então, aborreço essas festas. Aborreço as vossas festas. Não me agradam os vossos cânticos. Deus rejeita a hipocrisia. E precisamos tomar uma decisão. E hoje estamos aqui, para a glória de Deus. Eu posso falar aquilo que o Espírito Santo está mandando eu falar. Eu posso pregar, eu posso viver aquilo que Deus está mandando eu viver. Eu posso ir em todos os lugares que Deus mandar eu ir. Sem restrição. Amém? Então, o Ministério de Intercessão Vida Plena, ele é levantado como uma voz profética para ensinar. Sobretudo eu, Thalita, preciso viver como um líder espiritual. Eu preciso viver isso aqui. Porque Deus rejeita festas solenes. Eu aborreço as vossas festas, não me agrada os vossos cânticos. Deus rejeita hipocrisia. Então você vai ver o que eu vivo aqui, você vai ver eu vivendo em todo lugar. Não uma coisa por trás e outra pela frente. E vai chegar o juízo de Deus. Deus vai chamando para se arrepender, para se arrepender, para se arrepender. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. É muito sério. É sim, Ana. E tem muita coisa ainda por haver, vocês verem. Mas enquanto Deus me der voz aqui para falar, para poder a gente ministrar a palavra, trazer o conhecimento, né, de forma bíblica, nós vamos ficar aqui pregando o evangelho, a palavra, ensinando disciplinas espirituais. Esse é o nosso ministério, o propósito. Capacitar você, amadurecer você espiritualmente através das disciplinas espirituais, para a gente poder estar mais alinhada com Deus, né? Glória a Deus. E eu quero finalizar com algumas perguntas aqui. Eu perguntei, estamos buscando a Deus ou apenas mantendo uma aparência espiritual? Deus ainda está dizendo hoje, buscai-me. Eu quero deixar aqui algumas perguntas. Eu tenho buscado a Deus ou apenas mantido uma rotina religiosa? Se você tirar o culto da semana, ainda sobra busca
Se você tirar esses cultos da semana, ainda sobra busca. O que hoje ocupa mais espaço na minha vida do que o Senhor? Tempo, trabalho, redes sociais, preocupações, pessoas. Tenho buscado a Deus com intenção ou só quando a crise aperta? Existe algum Betel ou Gigal na minha vida? O que é isso, Thalita? Algo que já foi espiritual, mas hoje virou só hábito. Algo que já foi espiritual, mas hoje virou só hábito. Minha vida fora da igreja confirma a fé que eu declaro dentro dela? Como eu trato pessoas quando ninguém está vendo? Deus se agrada do meu louvor ou Ele espera primeiro o meu arrependimento? Meu coração está alinhado com o que a minha boca canta? Que área da minha vida precisa mudar de direção hoje para que eu viva de verdade? Seja uma atitude, né? Seja um relacionamento, uma decisão adiada. Se Deus me dissesse hoje, busque-me e viva, o que eu precisaria deixar para trás? Minha fé tem produzido justiça, amor, transformação, prática? Ou só discurso espiritual? Qual será? O que significa na prática buscar o Senhor a partir de amanhã? Qual será a minha primeira atitude concreta? Então, se você está vendo esse vídeo que ainda não veio, se ajunte a nós nessa caminhada, nessa jornada. Hoje é o 25º dia. Tem tempo ainda para você vir e se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Aleluia, amém, Jesus. Oh, glória. Deus falou com vocês, gente. Pastora Thalita, que Deus abençoe sua vida. Obrigada, Ana, sua também. Ensinamento maravilhoso e precisamos colocar em prática na nossa vida. Reveja, vou colocar no YouTube, reveja lá, deixa uma mensagem, né? E seja intencional, põe seu relógio para despertar. Eu vou deixar meu relógio despertando mesmo depois que a gente acabar esse compromisso, né, que nós nos posicionamos de 40 dias. Eu vou botar meu relógio sempre para despertar, como eu sempre fiz, nos horários, para a gente poder orar, ler a Bíblia. E se você quer intencionalmente orar conosco, todos os dias 17h50. Por que 17h50? Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, depois que a gente fez o Yom Kippur. E eu coloquei esse horário, que é a virada da tarde, né, para a noite, a virada do dia. E a gente ora ali intencionalmente, naquele lugar, para permanecer. Onde houver 2 ou 3. Isso nos leva, tem dia que tá, nossa, um transbordar. Tem dia que a gente tá ali porque a gente tem compromisso de estar ali. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Você é ser humano. Vai ali, dá um amém, dá um glória, passa lá. Fala, Jesus, eis-me aqui. Senhor, abençoe esse lugar. As palavras que são ditas aqui, as orações que estão sendo feitas aqui. Algumas pessoas, quando me mandam mensagem, falam, Thalita, eu não entro na hora, mas eu ouço depois. E sou muito ministrada pelas palavras lá, pelas orações. Vocês estão entendendo? Não é sobre quantidade, é sobre transformação na vida de uma pessoa. Então, nós estamos orando 17h50 intencionalmente. Com ou sem vontade. Não pode virar. Thalita, mas isso não vai virar uma religiosidade? Se você tiver um compromisso com Deus de verdade, não vai virar. Porque o que Deus vê não é o ritual, Ele vê a intenção do teu coração, tá? Porque aparência é aparência. Ele vê a intenção. Grave isso. Qual é a sua intenção? Minha intenção é de orar. Minha intenção é de agradecer a Deus porque Ele é bom, misericordioso. E a gente está orando dessa forma porque
É um método que permite você orar onde você estiver. Tem vezes que eu não estou em casa. Quando às vezes eu peço às irmãs para estar na direção da introdução. Mas aonde eu estou, eu paro assim, eu fecho meus olhos, posso estar onde eu for. Passo meus olhos alguns minutos ali, eu falo, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. E coloco ali uma mensagem. É sobre isso. Deus olha a intenção do nosso coração. Amém? Deixa eu ver aqui, aleluia. Deus sempre fala conosco de várias maneiras. Verdade, Maiara falou muito, tremendo, palavra fogo, confronto. Marli. Amós, Joel, Oséias, esses profetas, ainda vem mais aí. Profeta é falar aquilo que Deus manda mesmo, não é maquiar, não. E é isso. Conserta quem quiser. E Deus fala aqui para a sua igreja. Ele não está falando para um povo distante que não conhece ele, não. Ele está falando para as reis, para sacerdotes, para profetas, para homens que já estavam distantes, só em culto religioso apenas. Tempo de quebrantamento em Deus. Isso, Roseni, é verdade. Amém, minhas irmãs. Isso aí. Isso muda a gente, tá? Às vezes a gente lembra aqui de um monte de gente, mas começa a pensar em você. Mudança na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada com Deus. Tá bom? Vamos orar? Lembre-se, faça sua inscrição. Nosso seminário já está aberto do Restaura-me, Senhor. E vai ser um tempo muito maravilhoso de estar aí com vocês. Um derramado Espírito, nós estamos gerando isso. A igreja também, Batista está envolvida para gerar em oração e também em preparo. Estamos preparando com muito carinho. Então, não deixe de fazer sua inscrição, compartilha, tá? Sim, vamos ter vagas limitadas, porque a gente quer dar o melhor de atenção. E eu sei que vai ser também um tempo de muito quebrantamento ali no Senhor. Amém? Compartilha com outras pessoas, convida para estar lá. Vai ser na parte da manhã, a partir das 8 horas. Já chega na credencial e toma um café. E vamos para o nosso templo para fazermos o seminário, tá bom? Também quero compartilhar com vocês que o nosso e-book ainda está naquela promoção, tá? O e-book de oração e o e-book de temas que a gente fala de libertação e cura, tá? Só chamar aqui na bio, também pode chamar a Juliana e a gente compartilha com você e lá já tem como você comprar também, tá? Deus abençoe, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Meu Deus, como ela confronta a gente, como ela alinha a gente. Deus, perdoa-nos, Pai, nossos pecados. Perdoa porque nós andamos, Senhor, muitas vezes tão distantes, Senhor, do nosso coração. Nós entramos num ativismo religioso. Deus, tem misericórdia de nós. Nos faz ser sensível, Pai, quando a gente estiver se afastando. Fala conosco quando a gente estiver se afastando do Senhor. Nos incomoda. Porque, Senhor, não podemos viver sem o Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse sábado. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmã que aqui passou, todas elas que ficaram aqui presentes, aquelas que vão entrar depois. Deus, derrama sobre elas, Senhor, aqui, agora, uma porção dobrada do Espírito. Deus, de entendimento dessa palavra. Deus, frutifica, Senhor, e modifica, Senhor, algo que elas têm lutado. Ajuda, Pai, na caminhada. Em nome de Jesus, assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Amanhã, domingo, tô aqui, tá, gente? A gente vai até os 40 dias. Em nome de Jesus, permitindo Deus, nós vamos estar aqui. Amém? Até amanhã.